do profeta Ezequiel, capítulo 37. Todo mundo encontrou? Amém. Uma Bíblia para a irmã ali, para ela acompanhar em nome de Jesus. Pronto. Glória a Deus. Bendito seja Deus. A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, havia um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, e cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu, o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Amém, Jesus. Jesus, nesta noite, eu quero pedir ao Senhor a ordenança que o Senhor deu para aquele profeta, que as palavras profetizadas venham, meu Deus, ser avivadas, venham, meu Deus, ser realizadas nessa noite, na alma, no corpo, no coração. Senhor, profetiza sobre o vale de ossos secos dessa noite na vida de cada um. Entra com um brado de vitória, toma primeiro e último lugar neste culto. Usa minha boca conforme a tua vontade, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Senhor tem poder, o Senhor tem liberdade para fazer o que te apraz nessa noite. Assim ser conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra profunda, profética, forte. Agora, o capítulo de Ezequiel, a palavra de Ezequiel, ela vai se dividir em três partes. O juízo do povo de Deus, que é do capítulo 1 ao capítulo 24. O juízo das nações, 25 ao 32. E a salvação para o povo de Deus, do capítulo 33 ao 48. Então o livro do profeta Ezequiel é um livro profético, é um livro chamado ao povo ao arrependimento, é um livro onde Deus fala da sua justiça, do seu juízo, mas para a salvação do seu povo. E o livro começa com o Senhor dando uma visão para o profeta. O céu se abriu e ele teve visões, e sobre ele esteve a mão do Eterno, do Poderoso e do Soberano Jesus. Essa palavra no livro do capítulo 37 do livro de Ezequiel está relatando como estava a apostasia sobre o povo de Israel. O povo estava cativo
E era necessário haver uma palavra de esperança para aquele povo que estava em cativeiro. E era necessário Deus trazer uma palavra de avivamento, de vida para aquele povo que estava cativo. E é uma palavra para essa noite, para as nossas vidas. Muitos que estão cativos, encarcerados, em prisões sem grades. Há um avivamento, há uma palavra de força, uma palavra de graça, uma palavra de restauração, porque o Senhor fala, Ele revela e Ele cumpre. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Louvado seja Deus. E quando Deus quer falar com o povo, Ele levanta um profeta, porque profeta não vai falar o que quer. Profeta vai falar o que Deus manda. Profeta não escolhe cardápio do que falar, e muito menos do que pregar, porque profeta é boca do Senhor na terra. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E a palavra já começa assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. Deus, quando Ele quer tratar com o ser humano, aleluia, Ele vai dando sinais. Sim, Ele fala com um, Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra, Ele fala através da ministração, Ele usa um profeta, Ele fala em sonhos. Deus, Ele vai avisando. Só que quando Deus quer tratar ao ponto de trazer alguém de uma intimidade tão poderosa, Ele leva a pessoa a uma circunstância onde ninguém pode tirar ela dela. amém, Jesus. E a palavra vai dizer que o Senhor pegou o profeta no meio de um cativeiro, aonde ele tinha também passado por um luto, aonde ele tinha perdido o brilho dos seus olhos, como a Bíblia diz, a delícia dos seus olhos. O profeta Ezequiel tinha acabado de perder a sua esposa. Louvado seja Deus. E o Senhor, quando tem algo conosco, Ele nos pega pela mão, Ele coloca a sua mão sobre nós, para que não haja dúvida que é a mão do Senhor. Porque nós estamos vivendo um período de apostasia muito grande, aonde a fé e o crer é só se tiver revelação e profecia. Amém. É aonde a fé e o crer é só se o fogo descer do céu, é só se os milagres foram instantâneos. Mas existem milagres e existem coisas que Deus vai fazer que é no oculto da nossa alma, que é na profundeza da porta do quarto fechado, que é naquilo que eu sei, naquilo que eu busco. Existem milagres que é só a gente e o Senhor. Bendito amém, seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha que mão poderosa. Deus, Ele nunca entra numa situação para ficar da mesma forma. Eu nunca vi ninguém ter um encontro com Deus e ficar da mesma maneira. Sim, se você não conseguiu largar de pecar, se você não conseguir abandonar seu velho eu, se você não for renovado dia após dia, se os frutos do Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas olha que forte. A mão do Senhor trouxe entendimento. Porque o Senhor, Ele vai além daquilo que nós possamos imaginar. Porque a mão do guerreiro, quando entra, é quebrado o protocolo, não é? É quebrado portas, regras são dissipadas, padrões são seguidos de forma diferente, porque o céu atua diferente da terra. Enquanto muitas das vezes alguns estão pregando para amaciar o coração, algum está dizendo que vai dar tudo certo, Deus está dizendo ainda não vai dar certo, eu vou quebrar, eu vou moer, eu vou tratar, depois vai dar tudo certo. Aleluia. Mas quando nós entendemos que o Senhor na nossa vida está dando certo desde o começo. Amém. Irmão, se alguém perguntar para você, se você perder tudo, o que vai te sobrar? Se verdadeiramente você tiver Deus, você não vai perder nada. Sabe quando que a gente perde? Quando Deus não está conosco. É verdade. E isso é impossível. É verdade. Porque Ele está conosco até a consumação do século. Aleluia. Podem te tirar casa, carro, família. Podem te tirar o que for. Se você tiver Deus, você é capaz de renascer. Aleluia. Você é capaz de ressurgir. Você é capaz de levantar e começar de novo. Só que o bom é de quem passa por tanta luta e de quem perde tanto, ele jamais vai começar do zero. Às vezes eu ouço,
vou começar do zero, que nada. Você tem uma bagagem que antes você não tinha. Então você não vai mais começar do zero. Você vai começar com uma bagagem que o Senhor já te entregou. Amém? Então quando a mão do Senhor vem sobre mim, sobre você, se prepare, porque tem milagre a caminho, tem milagre acontecendo. Deus está estruturando a nossa estrutura humana. Amém? Amém, Jesus. Ezequiel 24:15, Deus vai a Ezequiel e fala: tirarei a delícia dos teus olhos, as súbitas. Ou seja, de forma rápida, de forma repentina. Mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão lágrimas. O Senhor nem permitiu ele prantear a morte da sua mulher. Não teve nem velório. Deus tem umas coisas assim tremendas para tratar na nossa alma. É verdade. Às vezes a gente olha e diz assim: mas que Deus é esse que não permitiu ele nem chorar a morte da esposa? Existem respostas que só vai caber ao Senhor respondê-las. E quando Deus quer nos tratar de uma forma tão profunda, aí Ele vai no nosso coração, porque a palavra diz: onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E tem gente que não vai participar mais da nossa caminhada. E não é porque não vão participar que nós iremos paralisar. Porque aprove o Senhor tirar o que Ele quer da nossa vida. Cabe a Ele, se nós dissermos assim: Senhor, a minha vida é tua, então cabe a Ele tirar as amizades, fechar as portas que são necessárias, nos limpar de dentro para fora, trazer a consciência do nosso pecado, trazer ao nosso coração a toda a sensibilidade que o Espírito Santo tem sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então, em meio às palavras, ele gemeu em silêncio e não lamentou. Às vezes Deus nos leva ao ápice da dor para que a gente passe por ela silenciosamente. Esses dias eu estava num lugar e Deus, eu digo: Senhor, o Senhor faz umas coisas comigo que nem eu entendo. E eu estava num lugar, e isso às vezes acontece. Alguém passa, ou eu estou num determinado ambiente, eu sinto a dor de alguém. Aí me dá vontade de chorar, tudo que a pessoa está sentindo eu sinto. E eu estava num mercado, numa frutaria, e a pessoa passou por mim, mas meu coração doeu. Eu falei: meu Deus. Aí o Senhor disse assim: quantos não estão assim? Eita Deus. Quantos não gemem calado? Sim. Quantos não choram em espírito? Quantos não conseguem abrir a boca para gritar, para dizer que está doendo? Mas eu, o Senhor, interpreto o gemido, interpreto o silêncio. Glória a Deus, aleluia. Meu espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Eu digo: meu Deus. Por isso que nós não devemos julgar. Nós não sabemos a dor do outro. Nós não calçamos o sapato do outro. É verdade, Jesus. E existem batalhas que o Senhor vai permitir ser travada só a gente ir. Existem batalhas que nós vamos estar igual o tsunamita. E aí, tá tudo bem? Vai tudo bem. Tem morte na casa, tem choro na casa, tem dor na casa, tem angústia na casa, tem depressão na casa, tem luta na casa, guerra na casa, batalha na casa. Mas o Senhor está nos instruindo: vai tudo bem. Porque existem guerras que nós só vamos enfrentar com o Senhor. E Deus não vai contra a sua palavra. Se o justo ora, o Senhor se levanta do seu trono de glória para ouvir e socorrer. Mas Ezequiel, ele tinha sido advertido antes de tudo. Quantas vezes Deus nos fala de certas situações muito antes de acontecer e nós queremos colocar a mão, nós choramos, nós gememos e Deus está dizendo: tira a mão daí, coloca a mão não, deixa eu trabalhar. Nós não temos o poder de salvar ninguém. Verdade. Toda vez que a gente tenta mudar o caráter de alguém, nós estamos trazendo contenda e confusão para o ambiente que nós estamos. Porque se a pessoa não tem consciência que ela precisa mudar, não vai ser pelo nosso falar. É Deus que convence. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Senhor que traz isso sobre a nossa vida. E a palavra vai dizer aqui para Ezequiel: ele levou em espírito e deixou no meio de um vale de ossos secos. Quantas das vezes a gente está numa batalha onde não tem ninguém? Quantas das vezes tem tanta gente que tem possibilidade de fazer e o Senhor não deixa?
E a gente fica irado porque alguém não está fazendo, e na realidade é a mão do Senhor, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E quando o Senhor quer tirar a soberba, quando o Senhor quer tirar o orgulho, quando o Senhor quer quebrar a gente de dentro para fora, Ele nos leva a um lugar onde a gente só pode encontrar única e exclusivamente com Ele. Não tem mãe, não tem pai, não tem vizinho, não tem amigo. Ele tira todas as muletas. Ele tira todos os acessos. Porque quando Deus quer se revelar de uma maneira profunda e nos ensinar, Ele gera uma dor em nós a qual só vai passar se orar. Ele é o bálsamo. A Bíblia diz que Ele é o bálsamo. Ele abre a ferida, Ele mesmo cura. Então o Espírito do Senhor nos leva onde é necessário a gente chegar. Porque através da mão humana não haverá possibilidade, não tem que ninguém que nos faça chegar onde Deus já preparou para nós. As pessoas podem até ser pontes, mas quem vai conduzir o negócio? Porque a Bíblia diz que dos homens são os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então é Ele quem realiza os projetos. É Ele. Então o Espírito do Senhor nos conduz quando a gente dá lugar para Ele. O profeta, no meio de um exílio, no meio de um cativeiro, ele não estava passeando, ele não estava em Nova York, ele não estava almoçando, ele não estava fazendo compra, ele não estava na praia, ele estava num cativeiro. E ainda por cima perdeu a pessoa que ele mais amava. E ainda por cima ficou mais crente. Porque crente não depende da circunstância para ver Deus. Porque Deus se manifesta em todos os lugares. Ele vai se manifestar na dor, Ele vai se manifestar na escassez, Ele vai se manifestar na solidão, Ele vai se manifestar na alegria, Ele vai se manifestar na resposta, Ele vai se manifestar na multidão, Ele se manifesta em todos os lugares aonde nós damos lugar para Ele. Aleluia. É nós que fechamos as portas para Deus não agir. Às vezes a gente quer tanto uma resposta, mas é nós que estamos trancando as portas. Nós queremos que Deus faça, mas nós somos o impedimento. Nós queremos que Deus nos dê visão, mas nós estamos fechando os nossos olhos. Nós queremos que Deus fale conosco, mas os nossos ouvidos não querem parar para ouvir. Então, Deus deixou Ezequiel, a palavra diz, Deus deixou Ezequiel num vale. O que significa deixar? Se retirar. Para fora, abandonar, não fazer mais parte de algo. Ele abandonou, cedeu, desistiu, largou. Porque existem situações que se Deus falar demais a gente não aprende. Porque muitas das vezes a gente fica tão duro, coração tão duro. A gente começa a achar porque caminhou um pouquinho, viveu um pouquinho, ouviu um pouquinho, comeu um pouquinho de maná, viu um pouquinho de milagre. A gente acha que já está apto e pronto para ir para o céu. E acha que já está apto e pronto para estar nos mistérios, na intimidade. É verdade. Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu para poder receber aquilo que Deus tem de melhor para nós, que é a presença. Amém. Aleluia, glória a Por que Deus. Salomão foi o homem mais rico? Porque a palavra diz que riqueza igual a dele não existiu e nem existirá. Não existiria depois dele. Porque ele pediu sabedoria e conhecimento para o Senhor. Às vezes a gente tem a porta aberta, a gente tem a condição, mas não tem a direção e não tem o conhecimento para poder tomar a atitude correta. Porque estamos buscando as coisas da terra e nós precisamos buscar aquilo que é do céu. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Amém. E a palavra vai dizer que Deus deixou ele num vale. Deus, ele é especialista em mudar a história. Amém. Às vezes a gente está assim numa zona de conforto, que aparentemente é um conforto. Vou apertar mais um pouquinho. Igual ele falou para Elias, quer morrer? Vai morrer não, dorme. Porque quando tu acordar tu vai comer, beber, vai caminhar, porque a caminhada ainda é longa. Gente, a vida ela é muito espetacular, é muito bom viver. O problema não é que a vida é dura, que a vida é difícil, é a gente que complica. A gente não sabe sentar e resolver problema, a gente sabe brigar. A gente não sabe sentar, resolver, planejar. Verdade, Jesus. Aí vem a acusação, a confusão, o embaraço, a batalha por falta de sabedoria e conhecimento. Verdade, meu Deus. Então, uma coisa eu aprendi com Deus. Aí tem muita gente que pode dizer assim, não, pastora, mas o diabo ele é sujo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas se é o diabo,
Se você está na presença, quando você repreender, ele vai ter que sair. Agora, a safadeza do corpo do ser humano é que não vai sair. É você que tem que tomar as pílulas da vergonha na cara. É verdade. Vai orar. Fala Deus, comigo. fala comigo, Senhor. Pura verdade. Fala comigo, me cura, me sara, me transforma. Onde é que eu estou errando? Onde é que você está errando? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. Não deixe que meu pé vacile, nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe meus pés se resvalarem. Não é porque a gente está na casa de Deus orando, lendo a palavra, buscando, que a gente está livre de passar os perrengues, não. A gente não está livre de errar com os outros, de pecar, não está, não. Nós temos é que ficar na vigilância. E a palavra vai dizer que Deus levou ele para um vale, planície, depressão entre os montes. Tem lugar mais alto para ele estar. E tem lugar mais alto, muitas das vezes, para nós estarmos. Mas é preciso descer, é preciso ir fundo com o Senhor, para você entender o que Ele quer de você. A gente vai atrás de profecia, revelação, orar por mim, orar 6 horas. Tem esses crentes? Ei, ora por mim. Ele não ora não, mas ele quer oração dos outros. Os crentes 6 horas, ei, 6 horas aí por mim. Os crentes domingueiros só vêm para a igreja dia de domingo. Aqueles que só vêm quando a luta aperta. Aqueles que transferem a culpa para Deus, sendo que é eles que erram, a gente que erra. Deus não erra. Deus não peca, gente, Ele é santo. Somos nós. Aí as pessoas falham com a gente e a gente coloca a culpa em Deus. Sendo que Deus não tem nada a ver com a atitude de ninguém. Cada um, Ele respeita o livre-arbítrio. É nós que temos a escolha de prestar ou não prestar. Bendito seja Deus. Então, quando Deus te coloca no vale, é para que você aprenda a superar situações antigas de sua vida que tem prendido você. Quando Deus me deu essa palavra, eu digo: Jesus, o homem acabou de sair de um velório. O homem acabou de sair da morte da mulher. O Senhor leva ele para um vale de ossos secos e diz que vai levantar aqueles ossos que estão ali tudinho. E a Bíblia não me diz, mas eu tenho certeza, humanamente, conjecturando, eu disse: pronto, a mente dele deu um nó. Porque Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Eu digo: Deus, por que ele não deve ter pensado? Por que ele não ressuscitou a minha esposa? Por que ele não deu vida? Nem tudo Deus vai fazer. Existem coisas que nós precisamos aprender a passar. Sabe quando é que verdadeiramente nós vamos amar o Senhor? Quando tudo for mal. Não é no dia bom. No dia bom é fácil adorar. No dia bom é fácil planejar. No dia bom é fácil profetizar. Verdade. Eu quero ver quando o dia estiver mal. Quando uma enfermidade bater na porta. Quando a dor, a perca, a rejeição, a ingratidão, as lutas, a escassez. Quando isso bater na porta, você tem a boca e dizer: glória a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender a glorificar, porque a Bíblia diz que tudo, se a Bíblia não mente, ela não dá algumas coisas específicas. Ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo coopera para mim e tudo coopera para você. Amém? Amém. E quando Deus te coloca no vale, é para que nós possamos ter a certeza de que na vida nós vamos ter que deixar algo para trás que não serve mais para nós, e que Ele nos trará outro tipo de recompensa. Para Ezequiel, o vale foi um tratamento, porque enquanto ele fez o que Deus ordenou, a grande obra, uma grande obra Deus estava fazendo na vida de Ezequiel, e Deus fez por ele. Esse foi um vale de tratamento para Ezequiel. Gente, Deus não prova ninguém para morrer. Nós só vamos morrer no dia que tiver que morrer. A morte, o acidente, a enfermidade, um câncer, não sei o que, é uma desculpa. É porque era o dia de você morrer. Existem lutas e desertos que são tratamentos. Ninguém tomando água de coco sentado, balançando na rede, tomando sol, vai crescer. Não vai. No tempo da bonança é aí que nós temos que orar. Nós temos que depositar a oração no céu, porque no dia mau a gente fica sem rota. No dia mau a gente não tem força para orar. No dia mau a gente fica sem saber o que fazer. A palavra vai dizer que foi Deus que levou Ezequiel. Ele não tinha mais nem força.
Foi necessário Deus chegar. Glória a Deus. Um tempo de apostasia onde ninguém tinha mais fé que Deus ia fazer algo. Aí Deus pega alguém ferido, Deus pega alguém machucado, Deus pega alguém em luto e diz assim: comece a profetizar. Porque Deus não precisa da circunstância favorável para fazer na minha vida e na tua vida. Não precisa mudar o quadro para que Ele venha fazer milagre. Ele faz no deserto, Ele faz no luto, Ele faz no meio da dor. Ele faz porque Ele é Deus. Aleluia. Graças E estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus pode entrar em áreas da nossa vida que não tem mais vida, que não tem mais graça, que não tem mais alegria, que parece que não tem mais saída, e Ele pode mudar a nossa história. Os ossos quer dizer parte dura, sólido, da parte do homem ou do animal, e que resiste por anos após a ausência de vida. Olha aí, nós vemos coisas de 1000 anos, 100 anos, não sei quantos anos, décadas, ossos encontrados. Então Deus faz com Ezequiel assim como faz comigo e com você. Ele vai na parte dura. Pastora, qual é a parte dura? É aquela parte que a gente não deixa ninguém entrar. É aquela parte que a gente diz assim: aqui não. Nós somos sarados, somos, ixi, sou crente. Mas quando chega lá naquela situação, não, Jesus, aqui não quero nem tocar nesse assunto, deixa pra lá. E é onde Deus vai esmiuçar. Porque um crente sarado não é um crente com amnésia, não. Um crente sarado, um cristão sarado, é que ele vai lembrar da situação e não vai doer. E ele vai ter domínio de falar sobre aquilo. Amém. Porque tudo que o Senhor permite a gente passar é para ajudar as outras vidas. Tudo que Deus permite a gente passar, para que serve a tua experiência de vida? É para ficar guardada dentro de um pote? A tua experiência de vida é para ser repassada. Tudo aquilo que Deus permite a gente passar, vai surgir pessoas no nosso caminho passando. E Deus vai nos dar graça e autonomia para falar: eu venci, você também vai vencer. Glória a Deus. Eu passei, você também vai passar. Senhor. Eu recebo esse Eu estou viva, eu estou vivo, você também vai estar. Bendito seja Deus. Só o Senhor Onde é mais Deus. dói, onde mais somos machucados, Deus vem tendo isso e nos separa para um tratamento com Ele, para expor nossas feridas, para tocar nela. Porque a importância do quarto fechado? Porque lá você vai dizer que você peca, lá você vai dar nome aos seus pecados. Porque aqui, ou no meio de muitos, a gente só diz: Deus me perdoa. Mas lá você pode dizer: Senhor, eu falei demais, eu menti, eu roubei, eu adulterei. Eu começo a dar nome para pecado. Porque quando você confessa, Deus, Ele é poderoso e justo para perdoar os teus pecados. E ali, quando a confissão e arrependimento, você larga e tem força para continuar. Amém, Bendito Jesus. seja Deus. Glória E a ali o Deus. Senhor vai tocar nas feridas. Ele vai lembrando do início de cada uma delas. Ele vai lembrar de quem te feriu, de quem te humilhou, de quem te maltratou, de quem sumiu quando não poderia sumir, de quem tinha que ficar, mas não ficou, de quem podia falar, mas não falou, de quem tinha que te ajudar, não ajudou, de quem tinha que te defender, não te defendeu. É, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Obrigada por essa palavra, Jesus. Glória a Deus. Então, é nesse lugar impróprio, onde ninguém habita, é onde o Senhor entra para fazer uma grande obra dentro de nós. Gente, nós que trabalhamos com o espiritual, com atendimento a pessoas, a gente vê muita coisa. E você vê pessoas que têm vários traumas. Eu já lidei com muita coisa. Já lidei com criança de 11, 12 anos querendo se suicidar. Já lidei com gente querendo morrer. Já lidei com gente drogada. Já perdi a conta de tanta coisa que já apareceu na minha vida, para Deus me dar experiência de cuidar, de tratar e ser um canal na vida de alguém. Mas a pior situação são das pessoas que são rejeitadas,
e as pessoas que são molestadas. Bendito seja o nome do Senhor. Elas têm uma dificuldade muito grande de se abrir. Elas têm uma dificuldade muito grande de serem amadas. Elas não têm dificuldade de amar. Só que pelo grau da dor, elas não conseguem deixar ninguém chegar perto. É verdade. Então, elas começam a perder o sentido do que é o amor. De onde vem o amor? Porque quando você não tem essa parte materna e quando você não tem essa parte paterna, e quem devia te proteger foi quem mais te feriu, é muito difícil você entrar no acesso da dor. Porque uma coisa é você tratar alguém do lado de fora, outra coisa é você entrar com tratamento do lado de dentro. Quando você ouvir as coisas mais escabrosas, que eu digo, tem hora que e olha que para mim me assustar com alguma coisa de tudo que eu já vi nessa vida, eu digo, Deus, dá força, me dá graça, me dá caminho, porque é difícil, porque estamos tratando de almas. Então nós temos que aprender a perdoar, independente do que aconteça. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser pior do que aquele que cometeu conosco. Nós vamos carregar isso pro resto da vida, eles não estão nem aí. Fez, acabou, ok? Entrega no altar, Deus me ajuda. Eu preciso viver minha vida, eu preciso ser feliz, eu preciso me libertar disso. Eu preciso me libertar dessa rejeição. Eu preciso, porque nem os dedos da mão são iguais, amém? Eu recebo, Jesus. Então ninguém é igual. Então entrega no pé, Senhor, eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe, ou eu fui estuprada, eu fui enganada, eu fui rejeitada, eu fui... Não sei. Entrega para Ele no altar, dá nomes. O problema é que a gente não quer nem dar nome, porque dói, dá nome. Dá nome à tua dor. Dá nome aonde é difícil. Dá nome. A palavra vai dizer que Deus começou a dar nome para tudo aqui para Ezequiel. Osso, carne, espírito, tendão. Tem que dar nome para o negócio vir para fora. Tem que dar nome para Jesus curar. Tem que dar nome para o Senhor tratar. Quando você vai no médico, você precisa saber. Primeiro você vai fazer um exame. O que é? Cabeça? Neuro. Coração? Cardiologista. Então tem que saber o que é. E procurar o tratamento necessário. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Deta. E a palavra vai dizer que o Senhor levou esse profeta para um vale de ossos secos. Entra no seu vale. Vai para o seu vale do seu quarto. Eu costumo dizer que tem hora que eu dou uns conselhos às mulheres, acho até que eu sou doida. Não. Grita, chora. Porque tem coisas que se a gente não falar e não deixar lá, elas vão nos acompanhar pro resto da vida. Bendito seja Deus. Tem alguém entendendo a palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem aquela pessoa que chega perto da gente que ela não muda de assunto. Ela só fala um assunto só. Ou do pai que morreu, da mãe que morreu, ou de alguém que traiu, alguém que foi embora, ou não sei o que, ou foi do filho. Ela não tem outro assunto. Ela vai carregando aquela mala de dor por anos e anos. Irmãos, precisa se esvaziar. Pendura no lustre, quebra os pratos, chora, tira o dia inteiro para falar do começo ao fim. Deus me ensinou isso. Essa palavra veio de um vale que eu passei. O que eu estou passando para vocês, o Senhor me deu numa madrugada isso aqui. Isso aqui foi a experiência de vida que eu tive com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu passei por uma situação que eu falava só naquilo. Aí eu comecei a me ouvir. Eu não vou falar exemplo dos outros, vou falar do que eu vivi. Aí tinha hora que eu chegava no lugar, eu só falava daquela situação. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Aleluia. E o Espírito Santo começou a falar comigo, ei, te ouve. Aí eu, meu Deus, me ouvi. Te ouve. Aí eu comecei a observar o que eu estava falando. Chegou uma situação que eu comecei a gravar, quando eu saía com alguém ou alguém ia me visitar, que eu só falava aquela conversa, eu comecei a gravar para me ver o que eu estava fazendo de diferente. Eu estava falando simplesmente a mesma coisa. Eu disse, Deus, hoje eu entro nesse quarto, mas eu só saio dele com essa conversa resolvida. Aleluia. Hoje é o último dia que eu vou falar desse assunto. Daqui para frente eu vou ajudar pessoas a serem curadas. Mas hoje o Senhor vai me curar. Amém. E aí eu comecei, entrei para dentro do quarto. Foi uma oração normal. Daqui a pouco comecei a chorar, a gritar, a berrar.
E aí nada, e gente bate na porta do quarto, me deixa e me esqueçam, hoje me esqueçam. Lá eu chorei, lá eu gritei, lá eu contei a história, tudo que eu queria contar dessa situação desde o começo. Vou dar um exemplo. Você foi para uma viagem, não funcionou, Senhor. Eu projetei essa viagem. Conta tudo, eu entrei dentro do avião, deu certo. Aí cheguei lá na empresa, não fui contratado, fiquei sem dinheiro, voltei com um exemplo. Conta tudo, bota para fora. Porque à medida que você vai contando, o Espírito Santo vai limpando. À medida que você vai falando, Deus vai te curando. Amém. Jesus. Porque essa cura, ninguém tem a responsabilidade, não bota isso no colo de ninguém. Amém. Não coloca a responsabilidade de alguém te fazer feliz no colo de ninguém. Você é completo, Deus te fez completa, completo. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, não é bom. Mas o homem vive sem a mulher também vive sem o homem, a gente que não quer. Verdade. É bom ter alguém, é gostoso ter alguém que compartilha dos mesmos pensamentos, da mesma visão, dos mesmos princípios, é bom. Quando as coisas funcionam é bom, mas a gente precisa se sarar. Aí a gente entra no relacionamento arrebentado, entra na vida profissional dos outros para dar conselho todo arrebentado. Aí arrebenta os outros que não tem nada a ver com a história porque você está ferido. E eu costumo falar, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Deus estava curando o profeta Ezequiel de uma grande perda. Ele era um grande profeta. Imagine você estar num lugar há mais de, não sei, vamos dizer assim, há mais de 10 anos. E Deus falando para você que vai fazer e não chegou. E as pessoas à sua volta dizendo, e aí, cadê? Tu não é profeta? E aí, cadê? Tu não está servindo a Deus? Então tu está em pecado. Se não chegou, tu está pecando. Se não aconteceu, tem alguma coisa errada. E o profeta ali, com certeza, calado, ouvindo. Porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo é dele, a forma é dele, o jeito é dele. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, no lugar onde ninguém habita, é esse lugar que nós seremos despidos da nossa dor. Nós vamos gemer, nós vamos chorar, nós vamos gritar, se debater. E Deus vai nos confrontar até a ferida sangrar. Porque tem gente que se protege tanto que a ferida cria casca, mas ela nunca vai sarar. É, Jesus. Porque está do lado de dentro, não está do lado de fora. Eu recebo. E a ferida vai criando casca, mas não sara. Mas se Deus está te fazendo reviver, está te fazendo sentir, Ele vai te ensinar a ouvir, ao falar da dor, Ele vai te ensinar a se deixar ser curada. Amém. Totalmente por Ele. Ele é a cura para as nossas dores, é o Senhor. Ele é a cura para a nossa alma. Ele é a cura para aquela situação que ninguém sabe que está ali. Gente, vocês não têm noção do que é uma batalha. Aguenta aí, passou um pouquinho do horário, aguenta um pouco. Quantas pessoas estão aí numa vida e que, vamos dizer assim, de aparência, mas na realidade está vivendo outra vida. Então nós precisamos começar a despir para o Senhor tratar. Deus, eu não consigo ter, um exemplo. Eu não consigo parar de mentir, vigia a porta dos meus lábios. Toca, tira. Senhor, eu não consigo parar de enganar os outros. Porque tem gente que até um negócio que ele vai fazer, ele gosta de enganar, passar os outros para trás. Senhor, tira esse espírito de enganador da minha vida. E se for o meu caráter, trata, aprenda a falar para Deus. É Ele que pode te curar. Amém. Nós não podemos expor nossa vida para os outros, falar para quem vai resolver. Aí fala para um, fala para outro, ninguém resolve, o povo vai piorar. É nessa hora que Deus leva a gente para o vale, para viver a maior experiência das nossas vidas. O versículo 3, Ezequiel servia a Deus e sabia muito bem que ele poderia fazer qualquer milagre, mas houve prudência na resposta do profeta, né? Porque entre Deus fazer e entre Deus querer fazer, são duas coisas distintas. Porque Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar, né? Então o grande eu sou, não tem como imaginar um Deus tão surpreendente, que você vai falar, que você vai se despir, que você vai pedir perdão, que Ele não vai agir. Então havia um propósito entre Ezequiel e esses ossos. O que são ossos secos? Morte, não há vida. Ezequiel perdeu sua esposa. Então você acha que ao se deparar com esses ossos, como é que não estaria a ferida sufocada dentro desse homem? E Deus usou porque sobre Israel nesse tempo, o povo não tinha mais fé. Não queria mais. Um povo que estava preso.
Deus dizendo, eu vou libertar. E tu passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 20, 30. Vai chegar. O tempo oportuno do Senhor vai se cumprir. Amém. Nada mais doloroso do que a gente reprimir sentimento. Então não pode externar sua dor, porque muitos dependem de você de pé, não é assim? Muitos precisam de você firme, sóbrio, equilibrada, mesmo dilacerada, mesmo cheia de dor. Mas Deus está entrando neste vale hoje para dizer que vai ter mudança, vai ter vida, vai ter cura, vai ter restauração. Deixa Deus limpar você, deixa Deus esvaziar você. Bendito seja o nome do Senhor. Do 4 ao 10, o Senhor ordenou Ezequiel para profetizar em algo que não tinha mais vida, algo seco, algo duro, que não tem mais solução. Como é que alguém poderá ouvir a voz de Deus sendo que está com o coração duro, sendo que não está morto em Cristo? Aí você vai profetizar restauração do jeito que Deus ordenou. Seus filhos estão desviados, seu casamento está à beira do divórcio, os vícios entraram na sua família, você foi humilhado, sua fé é colocada, posta em prova todo segundo. Vão te caluniar, vão te roubar, vão te enganar, mas profetiza. Amém. Não pare de profetizar. Amém. Você não sabe o tamanho do poder desse Deus. Glória a Deus. O mundo não vai parar pela mim, pela tua dor, isso eu aprendi. Hoje dói, hoje eu choro, amanhã eu estou cansada. Descansa, mas não para. Tem dia que a gente não vai ter força, tem dia que a gente não quer sair de casa. Saia. Profetiza. Deus, a situação está assim, mas Senhor, eu profetizo novidade, eu profetizo vida. Alguém tem que se levantar na casa. Um profeta foi levantado no meio de um caos. Um profeta foi levantado no meio de uma nação. Imagina uma pessoa para profetizar para uma nação. É como se Deus colocasse eu e você na presidência da República e chegasse para todo o Brasil e dizer: Jesus vai fazer. Jesus vai mudar a história do Brasil. Jesus vai curar todos os enfermos aqui. Os cadeirantes que estão aqui vão sair andando. E as pessoas já estão tão passadas na casca do alho, vamos dizer assim, que é a palavra mais correta. Só que não importa, porque você não vive pelo que vê, você vive pelo que acredita. Crente vive por visão, não por vista. Não é o que eu estou vendo agora, mas é aquilo que eu acredito que eu vou começar a declarar. Se o que sai da minha boca tem poder, vai acontecer. Bendito seja Deus. Amém? Amém, Jesus. Lá no versículo 5 e 6, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 5 coisas o Senhor falou nesses 2 versículos. Por que número 5? O número 5 simboliza graça, simboliza a plenitude de Deus e simboliza a vida restaurada. A palavra diz que ele diz assim: colocarei o Espírito. O que é o Espírito hoje? Trazendo para mim e para a tua vida, a nossa vida espiritual. Farei crescer carne sobre vós, a nossa vida sentimental. Estenderei pele, vida financeira. Glória a Deus. Porei tendões, o que sustenta a nossa casa? Vida familiar. Aleluia. E vivereis saúde. 5 áreas que Deus vai restaurar na totalidade. Bendito seja Deus. Nosso Deus ele é perfeito. Nosso Deus ele é perfeito em tudo que faz. O nosso Deus não faz nada pela metade. Bendito seja Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus vai honrar você. Deus está levantando um exército. Ele disse: eu estou levantando um exército. Ei, quantas pessoas não olharam para mim e para você achando que a gente não tinha o direito nem de estar mais vivo? Achando que a gente não ia mais continuar. Ah, faliu, quebrou, o divórcio chegou, o luto chegou, ela não sabe se manter, ele não sabe viver sem a mulher.
E Deus está dizendo para mim e para você que nós só não podemos ficar sem Ele. Aleluia. Não importa a circunstância, Ele vai nos dar graça para permanecer de pé, amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toma promessa dessa palavra sobre a sua vida. Toma essa palavra profética dessas 5 áreas na sua vida, amém? Bendito seja Deus.